Meu amigo e minha amiga, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e maravilhosamente, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e a partir do versículo 20, eu gostaria de meditar com você a respeito desse versículo, que o Senhor Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele fala aqui que ele está à porta, quer dizer, ele está do lado de fora. Ele estava falando aqui com a igreja de Laodiceia. E ele estava falando aqui que ele estava à porta e batendo nessa porta. Para quê? Para querer entrar. Para querer entrar. E esse bater na porta, entendo eu, ele significa o chamado, o chamamento, significa a oportunidade que Deus dá para o ser humano, para o homem, a oportunidade que Deus dá para o homem, para o ser humano. E quando ele diz aqui, estou à porta e bato, ele está dizendo que ele está chamando, que ele está querendo entrar na vida, espiritualmente falando. Isso significa que ele está querendo entrar na sua vida, que ele está querendo entrar no seu coração, mas depende de você, depende de mim. Olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato. E aí ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quer dizer, esse ouvir a voz significa dar ouvidos ao que Deus fala. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem um conselho de Deus, mas aquele conselho, aquela palavra, lhe entra no coração, ou lhe entra no ouvido e sai no outro. Entra no ouvido e sai no outro. A pessoa, ela não dá crédito àquilo que ela está ouvindo. Ela não dá crédito àquelas palavras. Ela não dá crédito à pregação. Ela até ouve, até diz amém, até concorda, até acredita. Mas é um acreditar teórico. Não é um acreditar prático. É um acreditar falso. Falso. E quando o Senhor Jesus fala, se alguém ouvir a minha voz, ele está falando, se alguém me der crédito. Se alguém ouvir a minha voz, me der crédito. Mas, infelizmente, as pessoas têm dado crédito à voz do diabo. A voz que quer levar ela para a prostituição, quer levar ela para os vícios, para o crime, para a marginalidade. Aquela voz que quer tirar a pessoa da igreja. Aquela voz que vem na mente da pessoa dizendo que a pessoa está perdendo tempo em estar dentro da igreja, que está sendo inútil,
Quantas pessoas desanimam por isso? Quantas pessoas estão na igreja, dentro da igreja, estão ouvindo essas vozes, essas palavras, que diz, você está na igreja e a sua vida não muda. Você é cristão há tantos anos e a sua vida é a mesma coisa. E às vezes o mal faz até a pessoa olhar para vidas alheias, para a vida do vizinho, aquele vizinho que tem um carro, um vizinho incrédulo, o vizinho que não crê em Jesus, o vizinho que não serve a Deus. Aí a pessoa olha para o vizinho, porque o vizinho tem um carro, porque o vizinho tem uma mansão, mas ele não tem a salvação. Que adianta ter carro, ter mansão, ter iate? Não adianta, só adianta com a salvação. Não é? Não adianta. Não adianta a pessoa ter prosperidade e não ter a salvação. Nós temos que ter prosperidade, porque a prosperidade é um dom de Deus. Mas nós temos que ter a prosperidade e a salvação. Foi isso que Jesus disse, quem deixar casa, carro, mãe, pai, terá 100 vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Quer dizer, vai ter prosperidade e vida eterna. É isso que o Senhor Jesus, ele falou. E ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça. Não ouça a voz de pessoas. Não ouça a voz do maligno. Não ouça a voz de coisas, nem a voz do seu coração. Porque tem música aí que canta, né? Vou ouvir a voz do coração. Isso é errado, porque o coração, a Bíblia diz, que ele é enganador, ele é corrupto. Como é que você vai ouvir o coração se ele é corrupto? Como é que você vai ouvir a voz do coração se o coração ele é corrupto? Aí ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, tá vendo? Esse abrir a porta é a atitude. É o que eu falei para uma senhora, que eu fui fazer uma visita alguns minutos atrás, e eu disse para ela, senhora, eu disse para ela, irmã, Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, não. Quem tem que abrir a porta sou eu. Esse abrir a porta é o quê? É abrir o coração. Esse abrir a porta é abrir o coração.